Bem-vindo a mais um estudo no Stalina canal Na Luz de Bíblia. Nesta temporada, nós continuamos com esse tema geral de nos tempos de família, falando sobre fases, mudanças e entre outras coisas. E agora nós estamos no sétimo tema, que é chaves para a unidade familiar. Vamos fazer uma oração antes de não continuar. Oremos. Querido Deus, louvado seja o nome de Deus. Faze com que o Santo Espírito pode criar um ambiente saudável na nosso lar. E fazer com que essa unidade que Deus demonstra na Trindade seja demonstrada também no seio da família. Acompanhando nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, Simão, que tenha falado em esse tema, no tema 7, que é as chaves do quê? Da unidade familiar. Desde semanas passadas, ela trata desse assunto sobre família. Como que pode criar um ambiente saudável, um ambiente para desenvolvimento de nossas crianças, para a educação e pelo próprio amor, para ser um ninho do amor. Então, essa semana, a gente trata o papel da unidade, alguns temas que você vai a chave para desenvolver e para promover a unidade no seio familiar. Jesus ora para nós unidade, porque sabe que unidade também será uma das características fundamentais para mostrar ao mundo quem é que Deus é. Por isso, ainda convida para nos ler nosso texto base da semana, que está no livro de João, capítulo 17, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus queridos, dentro desse contexto, esse texto base, sabe, chamar a atenção, Jesus ora para nós. Ele falou, Deus, que a mesma unidade que Ele tem com Deus o Pai, é a mesma unidade que Jesus criou hoje na seio de ser família de crentes ali nesta terra. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou que para o mundo conhecer quem é que é Jesus e sabe de onde que é bem, ele tem que todo dizer a unidade refletir na vida de seus discípulos. E nós sabemos que nossa família, nós estamos fazendo parte de discípulos de Jesus. Então o Bíblia reflete, ao refletir essa unidade dentro de seio familiar, é que ele está a ser um poderoso testemunho para o mundo afora, hoje é de que Jesus existe e até importa com a nossa própria família. Nossa união na família e entre crentes é a verdadeira característica de como é que Jesus está unido com o Pai e também com o Espírito Santo. Porque a família é um mero, um reflexo do relacionamento que existe entre a Trindade. Então, a união é uma das coisas fundamentais na ajuda com que nós, no nosso ambiente familiar, seja mais propício para desenvolvimento de virtudes cristãs no nosso dia a dia. Agora, é claro, unidade está centraliza somente na quem? Somente na pessoa maravilhosa e fantástica de Jesus Cristo. Jesus é o motivo de todas nossas ações como cristãos. Hoje, Deus envia Jesus com o intuito de restaurar a humanidade à imagem de Deus. E a família também está incluída nessa restauração. Ele fala, só em Cristo Jesus que é possível nos criar um ambiente saudável. Agora, gostaria de partilhar com nós um texto de Efésios 2,15, que tem um partinho lá que está falando dos dois, mas Jesus, de dois tipos de povos, e torna-se um só. Jesus é aquele agente reconciliador. Israelitas, ou seja, qualquer pessoa que era de Israel, era considerado gentil. A mim é um gentil, qualquer pessoa de outro país é um gentil, a não ser que ele é judeu, que é considerado, claro, judeu, né? Então, tem as barreiras étnica ou barreira entre tribos e entre povos que os israelitas tinham criado como esse sendo o único povo santo e que os outros, esse cara digno de receber o evangelho de Cristo.
Mas na vinda de Jesus, ele mostra que o braço de Jesus é aberto não só para famílias judaicas, mas sim para famílias do mundo inteiro. Que foi que Deus ama a família. E é só para judeus, mas sim para o mundo inteiro. Então, através de Jesus, entre que as divisões ali, Jesus torna-se um só. Uma família de crentes no Evangelho de Jesus. Então, é mesmo Jesus que quebra as barreiras nacionais entre judeus e gentios, é mesmo Jesus também está disposto a quebrar as barreiras, às vezes, que não tem entre o marido e a mulher, entre pais e filhos, entre sogro com nora e toda essa coisa familiar, né? Deixa eu ver, não tem tensões familiares e às vezes a trazer raiva, ódio, separação. Porque falou que esse Jesus, ele pode quebrar as barreiras e tornar-nos, na verdade, um só. Assim como ele falou logo no início, na Gênesis 2. Ele falou que o homem deixa seu pai e sua mãe e torna um só com quem? Com sua mulher. Ele se torna um só. Então, em Cristo, essa unidade pode ser uma verdade. Queridos maridos e queridas esposas, o que é que você pensa na cria uma família? Estando em Cristo, é algo que renova nosso caráter e que está mostrando o caminho certo. Segundo de Coríntios 5:17, fala assim, aquele que está em quem? Em Cristo, que é o centro, que é a razão, o motivo da unidade. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Ele fala, as coisas velhas que você já passa, gosta de tudo já fazer de novo. Coisa que não quer falar com aquele. É que se o marido está em Cristo, se uma esposa está em Cristo, se os filhos já estão em Cristo, é provocado uma nova criatura. Não sabe que não tem natureza pecadora, mas em Cristo, o que acontece? Ele fala, ele consegue trano que as coisas erradas, hábitos errados, culturas que caçadreto e formas de ser que caçadreto. Ele fala, ele consegue fazer-no ser novo. Então, é nessa novidade de vida em que a unidade também tem um papel fundamental. E qual que é um comportamento de uma pessoa que está novo em Cristo? Logo, em Efésios capítulo 4, também trazendo a resposta de como que deve ser um comportamento de uma pessoa que está em Cristo, que está andando em novidade de vida. Efésios 4, a partir do verso 24, ele falou assim, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em o quê? Em justiça e retidão procedentes da verdade. 25. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera, ou seja, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda a malícia. O último verso, 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nesses textos li, está também exemplificando virtudes que um marido e uma esposa dentro de seio familiar devem ter. Ou seja, não só no seio familiar, mas sim com a família espiritual e sim com todo tipo de pessoa. Então, esse texto que eu acabo de ler, ele chama a atenção e fala, se alguém está em Cristo, que é uma nova criatura, e deve falar a verdade. Imagina não ter um marido ou uma esposa, filhos, que sempre falando a verdade. Como é que está ser aquele ambiente familiar?
certeza está ser muito bom e saudável. Também outra característica está falando, nossas palavras devem ser o quê? Transformados. Por fala palavras que o quê? Te edifica. Um marido, uma esposa, fala boas palavras, mesmo que essa dor fala, hoje, sinto mal que eu falo aquela não gostar por falar assim e assado. Tudo que as coisas ali, te ajuda a ter um ambiente favorável para crescimento e desenvolvimento de amor no seio familiar. Ainda outro ponto que eu gostava de tocar ali, ele falou para não ser o quê? Benignos, compassivos, perdoadores. É impossível ter um ambiente saudável na família se nunca perdoa o companheiro. Nós tudo é falhos, o marido é falha, a esposa é falha, os filhos são falhos, mas com a compaixão, misericórdia, perdão, claro, né? Que o ambiente certamente torna diferente e está ajudando a esforço para não ser perfeito a cada dia. Você também roda agora 3 chaves, 3 coisas, 3 pontos que estão ajudando a ter um ambiente saudável na nossa unidade, ou seja, a ter a unidade dentro do nosso seio familiar. Primeiro chave, olha, é preciso ter um amor, mas um amor altruísta. Semana passada, não fala sobre o amor eros, na grego, o amor já mais romântico. E nessa semana, você também fala com nós do amor ágape, o amor altruísta. E esse amor é o amor referenciando a Deus. 1 de João 4,8, um texto bem conhecido. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a essência do amor. No coração humano, nunca tem esse amor genuíno e puro e incondicional. Um ponto bem importante. Esse amor que é ágape, esse amor altruísta, está contra somente em Deus. E Deus está disposto a dar boca para a família. Simplesmente aceita. Deus é que dá-nos esse amor, porque nós nunca temos esse amor. Esse amor por ele cria uma atmosfera de unidade dentro de nossa família. E esse amor é só possível através da atuação de quem? Do Espírito Santo na vida do crente. Eu compartilho com nós um texto bíblico de João, que está no livro de João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Assim como eu vos amei. João é conhecido como aquele discípulo amado. Um que mostrou, minha querido amigo, amiga, família que você está ouvindo nesse momento, é que, estando em Cristo, seja João, quando estava em contato com Cristo, na Marcos 13, ele falou que ele era considerado como filho do trovão. Como filho do trovão. Como assim? Uma pessoa que era rude, uma pessoa que tinha raiva, ainda próprio mesmo no Lucas 9, está falando que no momento lá que ele falou Deus, ele com o seu irmão Pedro, ele falou Deus para dizer o quê? Fogo de céu, que é para queimar sobre as pessoas que estão lá. Então, no todo de agora, esse discípulo também enfatiza no amor de Deus. E por causa de dizer, estando na presença de Deus, seu coração, seu caráter foi moldado à imagem de Cristo. E por isso que teve uma transformação. Então é possível alguém ser transformado pelo amor de Cristo. Tem maridos que antes eram mal, violentos no seio familiar, palavras tortas, mas com o quê? Com a convivência com Deus. Esse começo muda essa forma de ser. Tem mulheres também que antes era, não pode falar, rixosa, ou fastenta, ou alguma outra coisa. E tudo que ali nota hoje é que Deus tem poder de transformar tanto homens como mulheres. Tudo nós é um em Deus. Então, através de vida de João, nota pode hoje uma transformação de caráter. E esse mesmo tipo de transformação que Deus é Espírito, que atua na boa família. Os que antes eram de uma maneira errada, que falava mareado, que comportava errado. Agora Deus quer fazer direito, correto, de maneira que cria um ambiente que faz com que o amor floresça
dentro do ambiente familiar, é claro. Então, primeiro ponto, lembra que é o amor altruísta que está no coração humano, essa somente em quem? Em Deus. E livro de 1 de Coríntios, nossa lição de estudo, foi uma coisa muito interessante, 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, que ele fala assim que o amor é benigno, é altruísta, tudo que é outra característica. Ele fala, aproveita e faz um exercício agora. Abre a Bíblia na 1 Coríntios 13, a partir do verso 4 a verso 8. Tudo onde que encontra amor, coloca o nome Rudy William, coloca o nome Felisberto, coloca o nome Joana Maria. E pode assim, realmente, nós é uma pessoa benigno, compassiva, que perdoa, que sofre, que tudo crê. Será que não se te exemplifica? Então, fazendo esse exercício, é te levando a ponderar e a refletir sobre nossa atitude. Não pode a atitude de que outra, mas sim sobre nossa atitude e como modo que deve melhorar. Agora, vendo o segundo ponto, sobre chave de unidade familiar, é sobre o controle do egoísmo. Você sabe, quando não te nasce logo, egoísmo está no nosso coração. E pode ser uma das piores consequências do pecado, nossa natureza pecaminosa. No livro Primeiros Escritos, página 119, também dão palavras de conselhos em relação ao egoísmo na vida de um casal. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Exatamente. Só 5 minutos, por nosso orgulho, nosso egoísmo de lado, não resolver teu problemas. Jesus está falando no livro dos Evangelhos, aquele que quiser seguir, ele deve fazer o que dizer, nega-se próprio eu, toma-se cruz e siga Jesus. Ainda mais um texto que gostaria de partilhar com nós na Beneficência Social, no livro da Beneficência Social, página 28. A razão por que o povo de Deus não é mentalmente mais espiritual e não tem mais fé é porque foi mostrado está estreitado pelo egoísmo. Não é a abundância de vossas reuniões que Deus aceita, não as numerosas orações, mas a prática do bem. O fazer as coisas certas no tempo certo é o ser menos egoísta e mais benevolente. Nossas almas precisam expandir-se. Então Deus fará que sejam como um jardim regado, cujas águas não faltam. Esses textos que no cabe de partilha com nós, essas citações, esse Libano entende que egoísmo é um traço de pessoas não saudáveis e de que ter egoísmo é ter estreitado nossa visão espiritual das coisas. Então, Jesus, o livro hoje é para Jesus, ele é o melhor e o maior exemplo de uma vida altruísta. Aplicando, mesmo que você não tenha natureza pecadora, mas em Cristo, a nós, a boa, é dado poder de o quê? De domina sobre esse traço de caráter. Somente no nome de Jesus. Terceiro chave, o terceiro ponto dessa lição, desse estudo que você traz de Bíblia, é a submissão. Exatamente, a submissão, algo que está falado, uns estão contentes, outros que estão contentes. Não creio bem ter uma ideia sobre, mais ou menos, de uma forma resumida, sobre submissão. Submissão, olha, coloca humildemente perante a outra pessoa. De que maneira? É uma rendição voluntária e não obrigada ou à força. Não, ele é uma coisa que a pessoa decide. Não creio mostrar-nos que primeiro exemplo é exatamente a mesma pessoa de Jesus. Jesus foi humilde. Filipenses 2 está falando que foi humilde até a morte. E morte de o quê? De cruz. Então, tendo a humildade ou sendo submisso, é uma característica do cristão em geral. Olha, quando hoje na Efésios 5:21, Paulo está demonstrando para crentes, para nos sujeitar uns aos outros. E sujeição também toca na ponto de submissão.
Ele faz parte de estar cheio de Espírito Santo. Se não ler alguns versículos atrás, ele está mostrando que nunca está embriagado de vinho, mas sim o quê? Cheio de Espírito. E uma das formas de nos ser cheio do Espírito é ser sujeito uns aos outros. E uma característica final no versículo 21 de Efésios, ele está falando que no temor do Senhor, é necessário que haja temor do Senhor para que tenha o quê? Sujeição. Agora, logo naquele verso, após, em Efésios 5, 21 agora, verso 22, ele está falando assim, mulheres, para não ser o quê? Para ser submissas a bom marido, e depois ele está falando marido para ser o quê? Para ama seja esposas. Se não lê que a partir do verso 22, até chega no capítulo 6 de Efésios, verso 9, e tem 3 categorias de relacionamentos. E tem um relacionamento entre marido e esposa, um relacionamento entre pais e filhos, e um relacionamento entre escravo e seu senhor. Interessante para não nota é que ele fala primeiro de que mais fraco em termos de na sociedade, depois ele fala com que são não pode falar hierarquicamente mais alto, como marido e esposa, pais, filhos e o que? Senhor e escravo. Mas interessante para não nota é que não podia falar, mas Jesus, quando Jesus vem ao mundo, ele bem cabo com escravatura, tudo que as coisas lá, problemas sociais. Não, meus queridos. Só pelo fato de o aceito amor de Jesus, que está trazendo unidade, ele está quebra as barreiras que cada dia tem. E aceitando Jesus, por isso que Paulo primeiro escreve para marido, para esposa. Depois agora ele está falando agora de marido que deve fazer. Depois ele fala para filhos que devem obedecer pais. Depois ele fala pais que irritam os filhos. Depois ele está falando escravos obedecem tudo ao Senhor. Mas depois ele está falando assim, senhores, nos trata com dignidade. Nos escravos. Então, na verdade, o ponto focal que Paulo está focado ali é que é para destruir que as hierarquias sociais ou que os problemas sociais. Não, essa está falando que onde que você tiver, ou se é senhor, ou se é escravo, ou se é marido, ou se é esposa, ou se é pais, ou se é filhos, onde quer que você tiver, aceitando o amor de Cristo, que você está fazendo na vida do crente, ele está trazendo também o amor genuíno, a mulher para ser submissa, o homem para amar. Meus queridos, um homem que ama de verdade sua esposa, é exatamente o que sua esposa está fazendo pela submissão. O que é submissão também é uma expressão de amor. O que é algo lindo. E Jesus, que também é o cabeça da igreja, também foi submisso. Isso não quer dizer que o homem, num momento ou outro, passava a ser família. Assim como Cristo salvou a igreja e foi humilde e foi submisso até a morte de cruz, assim também o homem tem o dever de salvar a ser família, a qualquer custo. Que em termos de poder, ou seja, nunca se está falando em termos de superioridade. Não, não se está falando em termos de autoridade e de submissão. E tudo que as coisas ali estão de mãos dadas. Jesus, ao mesmo tempo sendo cabeça, também foi humilde e submete. E que característica que Deus criou de tanto na mulher como na homens. Tanto na pais como para filhos, como na escravos, como também para quem? Para senhores. Não deve viver aquele amor que nós nos promete. No altar está assim, nas coisas direitas ou nas coisas mareadas, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, na tudo lado. Não deve viver nos amor que nos compromete com os cônjuges, com os filhos, com os familiares. Na lição ele está trazendo 4 exemplos. Que o primeiro exemplo é de Jacó e Esaú. Quando Jacó e Esaú encontram, Jacó fala para Esaú, olha, pode ir para Seir, manta acompanha o mantatiga lá. Mas na verdade, ele vai para Sucote. Por causa de dizer, desconfiança. Desconfiança não traz unidade na família. Segundo exemplo que está dando, exemplo de José e seus irmãos. Percebe, na seio familiar, não deve sentir seguros e protegidos. Mas na verdade, o que cria lá? Ódio. É assim, irmãos de José, bem de José. Então, se ódio existe na família, pode ter certeza que dificilmente, ou seja, não vai haver mesmo unidade. Terceiro exemplo, está falando de Ruth e Noemi
e também Boaz. Ruth decide com Noemi, fala assim, mesmo que minha marido morre e ainda tem mais família, mas essa volta para minhas pais, essa volta para minha terra. E Ruth era moabita, uma gentia no povo, fala assim. Ele falou, Ruth, bu Deus está sendo minha Deus, bu povo está sendo minha povo. Onde quer que bu vai, ali também. Ruth faz um compromisso com sua sogra, Noemi, e ia cumprir até o fim. Que ele é um exemplo direto que não pode trazer. Que um compromisso é uma decisão, amando aquela pessoa, custa o que custar. E a mesma coisa acontece com Boaz para Ruth. Faz Ruth uma promessa e cumpre. Aquele texto que não lê na Bíblia, na Samuel, está falando que Boaz descansa até quando ele resolve aquele problema. Compromisso. Quarto, e o último exemplo é de Osés de Gomer, um exemplo assim mesmo radical de fidelidade. Deus fala para Osés, toma aquele mulher prostituta, tem filho com ele, casa com ele primeiro, tem filho com ele, e essa traiu com outras pessoas, mas mesmo assim continua com ele. Isso também enfatiza ali a fidelidade conjugal. Perdão, e sempre estende braço para outras pessoas, olhando que as características ali de ódio, de desconfiança, que te traz unidade. Mas olhando o compromisso de Ruth e Boaz e Noemi, e também o compromisso de Osés com quem? Osés com Gomer. Nota hoje que aí, no poder de exemplificação da unidade, ao que traz para a família. Não vive aquele amor que Deus tem dado a nós, como na seio cristão. No compromisso, não deve ter uma rendição voluntária de o quê? De nossa liberdade. É uma rendição voluntária, é obrigatória. Livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Deus está fazendo uma promessa. Vamos ler só aquela última parte daquele texto lá. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nesse texto, Jesus fala assim, não se compromete com esse amor que tem para você. Amor de Deus nunca te acaba. Ele fala, mas jamais te abandonou, mas jamais me te desamparou. Aguarda pacientemente pelo tempo de Deus, na boa família, para operar aquele milagre que tanto você está esperando. Gostaria de partilhar com vocês também mais um texto, mais uma citação, que está no livro de Caminho a Cristo. Página 59, que fala do amor, que deve trazer a unidade. Esse amor é também simplesmente de quem? De Deus. O amor vem de Deus. O coração não consagrado não o pode originar nem produzir. Encontra-se unicamente no coração em que reina Jesus. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Modifica o caráter, governa os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor, abrigado na alma, ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. Esse texto que não acaba de ler. O amor vem de Deus. Somente de Deus. E esse coração de nós tem que ser transformado em uma nova criatura, com que, primeiro, chave da unidade, com que o amor altruísta seja revelado. Segundo, para com que não tenha o quê? Domínio, controle sobre o quê? Sobre o egoísmo na nossa vida. Terceiro, que para não seja submisso uns aos outros. Claro, com a autoridade da cabeça, que é o marido, a esposa, a autoridade que os pais sobre os filhos, a autoridade que os senhores têm sobre escravos. Mas mesmo com essa autoridade, podemos ser sim humildes e submissos, porque ela é característica da família geral do povo de Deus. Uma outra citação que partilho com nós está no livro de Lar Adventista. A causa da divisão e da discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximarem-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros.
O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora haja muito disto a ser feito. Mas o quê? Mas a união com Cristo. Esse texto é poderoso. É união com Cristo, é que a diplomacia, não é que um esforço sobre-humano, é que as leis têm seus lugares. Mas união com Cristo é aquele único que está por trás união entre boca e esposa, entre boca e pais com os filhos, em qualquer faixa etária que está. Então, fazendo uma breve recapitulação, 3 chaves para o quê? Para não ter unidade na família. Claro, abaixo de tudo, centro de tudo é Jesus, tá bom? Mas o primeiro é ter um amor a Cristo, gastando o coração humano para que Deus cuida. Segundo, é ter um domínio sobre nossa natureza egoísta, onde cada cria um ambiente saudável na família. E terceiro, ser submisso. Submissão é uma expressão de amor. E, claro, a Catarina de Fana assim que é amor que Deus está falando para os pais, para os filhos. Às vezes eu podia faltar para os filhos, foi muito Deus, que mudou do filho mágico um abraço, que mudou do filho a fé um abraço. Qual foi a última vez que não foi uma esposa, meu esposo, o tamanho não só nas palavras, mas sim em atos, em atitudes na bolseira familiar? Tantas vezes a gente tem falado palavras que te machucam e que te deixam mágoa no coração de nossos queridos familiares. A unidade está em Cristo. Se você com aqueles problemas familiares, primeira coisa, que tenta resolver aqueles problemas com a família. Não. Primeiro, joelho no chão, com Jesus nasceu. E certamente, Jesus também opera esse milagre de ser o que? Uma nova criatura na Ele. É meu desejo do coração que Deus abençoe a família. Que essa unidade pode ser exemplificado na família. Em nome de Jesus.